Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal nessa quarta-feira, 19 de março. Abril e maio promete ser uma verdadeira maratona para todas as equipes que jogarão a primeira divisão do futebol brasileiro, mas especialmente para aqueles que vão jogar também Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores e terceira fase de Copa do Brasil. A gente vai entrar naquele modo jogo atrás de jogo, é jogar e recuperar, jogar e recuperar, jogar e recuperar, pouquíssimo tempo para treinar. E justamente por isso, esse período de preparação, essa nova pré-temporada que a gente vai realizando sob o comando de Renato Paiva é tão importante. A gente precisa implementar muito bem os conceitos de jogo, as ideias do treinador, precisa ter a assimilação dos atletas, porque depois é a vera, é na prática. E a gente, claro, tem que buscar bons resultados. Eu quero falar sobre isso com vocês, como é que vai ser essa maratona, e também destacar aqui a informação de Anderson Mota a respeito do Danilo Barbosa. Ele que está se recuperando de um problema físico, mas pode ser que saia do Botafogo. Quero destacar também nesse vídeo a declaração de Franco Calderon, zagueiro da Universidade de Chile, a Laú, nosso primeiro adversário na Copa Libertadores. Ele comentou a oportunidade de jogar contra o atual campeão. Tudo isso eu vou trazer de informação para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu peço por gentileza que você já chegue deixando o like, isso é super importante. Compartilhe esse vídeo também nos seus grupos do WhatsApp para que mais torcedores passem a conhecer o nosso trabalho. Se você não é inscrito ainda no Fala Fogão, inscreva-se e convide outros torcedores a se inscreverem também. Tivemos aqui 3 conteúdos ao longo do dia, contando, claro, com esse vídeo. O Radar Alvinegro, primeira edição, na parte da manhã. Na hora do almoço, nossa tradicional live. E agora, o Radar Alvinegro, segunda edição. E amanhã, teremos 4 conteúdos ao longo da quinta-feira. É muita informação sobre o Botafogo para você ficar muito bem informado. Dito isso, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui são as declarações de Franco Calderon, zagueiro da Laú. Ele disse o seguinte, abre aspas, caímos num grupo muito legal. Como jogador, não há nada mais lindo do que enfrentar o último campeão da Copa, o Botafogo. Mas temos que ir jogo a jogo. Hoje estamos focados na Copa Chile. Depois pensaremos na Libertadores. O objetivo é chegar ao mais alto da Copa. Seria maravilhoso sair campeão. Também quero ser campeão da Copa Chile, outra vez. E do Campeonato Nacional, vamos com tudo. Sobre ser campeão da Copa Libertadores seria realmente algo surpreendente. A Laú, no máximo, chegou em 4 semifinais, a última, inclusive, em 2012. No Campeonato Chileno, eles não conseguem a conquista desde 2017, mas na última temporada passaram muito perto. O grande X da questão, eles perderam o campeonato para o Colo-Colo por 2 pontos e justamente por conta dos múltiplos empates jogando nos seus domínios. Que, por sinal, a gente ainda não tem a confirmação de que a partida contra o Botafogo será no Estádio Nacional, porque está passando por uma reforma do gramado para o jogo da seleção chilena. Deve estar tudo em ordem, mas existe esse ponto de interrogação, segundo a própria imprensa chilena. A respeito de participação da Laú na Copa Libertadores, eles não são favoritos no nosso grupo. Você tem Botafogo e Estudiantes de La Plata, que surgem como grandes favoritos a avançar para a fase de mata-mata. Claro, espero que o Botafogo faça uma grande estreia e mostre de fato que é o atual campeão da América. Jogaremos com o nosso pet dourado aqui no peito e a gente tem que se impor perante os adversários. Pelo menos penso dessa maneira e espero que a gente possa começar com tudo. Lembrando, Laú e, na sequência, Carabobo no estádio Newton Santos. Vai que a gente já faz 6 pontos de saída. É tentar fazer uma das melhores campanhas na fase de grupos, justamente para você ter a vantagem de decidir dentro de casa. Mas, no fim das contas, é aquilo. Você tem que jogar bola, tem que jogar bem. Decidindo fora, decidindo dentro de casa. Se você estiver preparado, a chance de avançar é muito grande. Um outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo, Fogão, é justamente a informação do nosso glorioso Anderson Mota a respeito de Danilo Barbosa. O volante que já está no glorioso há um tempão, está se recuperando de um outro problema físico. Isso ao longo da sua passagem pelo Botafogo aconteceu algumas vezes, verdade seja dita. E existem algumas equipes que estão interessadas no futebol do atleta. Danilo hoje não é prioridade dentro do Botafogo. Você vai lembrar que na virada do ano, quando tinha aquela questão da negociação pelo Jair, ele foi incluído como uma alternativa de moeda de troca, ele, o Tiquinho, o Lucas Alter. No fim das contas, só o Tiquinho foi para o Santos, o Lucas Alter foi para o Vitória e o Danilo decidiu permanecer no Botafogo. Mas se surgiu uma proposta, dificilmente a diretoria do Botafogo vai fazer tanta questão da permanência do jogador, uma vez
que já tinha colocado o Danilo como uma possibilidade de moeda de troca. Logo, né, só você fazer ali a soma 2 mais 2. É claro que você tem que considerar, o Renato Paiva agora como treinador, ele pode querer a permanência do atleta, mas negócios são negócios. Se surgir uma boa oportunidade tanto para o Botafogo quanto para o jogador, existe sim a chance dele sair. Por hora, a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. A janela doméstica está aberta e tudo pode acontecer. Inclusive o Botafogo ainda se reforçar nesse período. Será? Por último, Fogão, quero destacar nesse vídeo a maratona de abril e maio. Serão muitas partidas, um jogo atrás do outro. A gente vai ter uma sequência, claro, com confrontos mais difíceis, outros mais tranquilos, mas tudo depende do nosso grau de preparação, como que vai ser a assimilação dos jogadores em relação ao modelo de jogo do Renato Paiva. Se o Botafogo tiver ali um conhecimento muito apurado do que o treinador deseja e estiver executando bem essas ideias, a gente vai realmente fazer um período agora sensacional. Porque fisicamente, a gente só pode esperar o Botafogo voando. Depois de tantas sessões de treinamento, o time fisicamente vai estar muito bem. E dá para perceber pelas fotos que alguns jogadores, inclusive, emagreceram, reduziu o percentual de gordura. O time do Botafogo, certamente, na parte física, vai estar muito bem. O grande X da questão é o encaixe. E lembrando, com jogo atrás de jogo, os grupos sempre vão ficar separados ali nos treinamentos. Quem jogou faz regenerativo, quem não jogou vai a campo. O Renato Paiva e sua comissão técnica vão ter menos tempo para poder fazer os ajustes necessários. Não dá para você cobrar tanto, exigir tanto a questão da intensidade nas atividades. Exceto, claro, com quem não jogou. Você precisa manter esses caras ali, né, sempre o máximo preparados para poder dar conta do recado se a oportunidade surgir. E ela vai surgir, porque com tantos jogos é natural que você acabe tendo que revezar em algum momento. Em algum ponto, a fisiologia vai dizer, ó, esse aqui você tem que dar uma poupada agora, depois ele volta, ou ele só pode jogar meia hora. Isso certamente vai acontecer, não só com o Botafogo, mas com todas as outras equipes. Vale destacar aqui, Fogão, seguinte ponto a respeito dos nossos jogos, tá? Como é que vai ser a sequência dessas partidas? A gente começa no dia 30 de março, 4 da tarde, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Depois a gente viaja para Santiago, onde a gente vai enfrentar a Laú, nosso primeiro adversário na Copa Libertadores. Na sequência, 2 jogos no Rio de Janeiro, no Newton Santos, o Juventude e o Carabobo. Depois a gente viaja a Bragança Paulista, onde a gente vai encarar o Red Bull Bragantino. Sempre nos damos bem por lá, é bom que se diga. Depois temos o São Paulo no Rio de Janeiro, Atlético Mineiro lá em BH, Estudiantes de La Plata lá na Argentina, Botafogo e Fluminense, estádio Newton Santos, mais uma vez a gente tendo a chance aí de chegar a mais uma vitória, a 8ª seguida diante do Tricolor. Teremos Bahia e Botafogo na Fonte Nova, Carabobo e Botafogo na Venezuela. Depois, Botafogo e Internacional, no estádio Newton Santos, Botafogo e Estudiantes, e Flamengo e Botafogo, Botafogo e Ceará, Botafogo e Laú. Então a gente vai ter uma sequência de jogos sem viagens a partir do jogo contra o Internacional. Obviamente, no meio do caminho, tem que ver a data da 3ª fase da Copa do Brasil, tá? Aqui a gente ainda não tem essa data, porque não tem adversário, o sorteio ainda vai acontecer. Depois da Laú, a gente vai enfrentar o Santos fora de casa no dia 30 de maio. E aí vale destacar o seguinte, no dia 11 de junho tem o Mirassol, 4 dias antes da nossa estreia na Copa do Mundo de Clubes. Mas provavelmente do dia 30 de maio ao dia 11 de junho tem um período de data FIFA aí, certamente, justamente onde a gente vai ter alguns atletas convocados, outros vão ficar, vai ter folga, antes da gente partir aí para o jogo contra o Mirassol e, na sequência, o Mundial de Clubes. Então vai ser muito desgastante esse período, sem sombra de dúvida, mas a gente está treinando para isso. E o período que a gente vai passar jogando no Rio de Janeiro tem que ser destacado. Então, a partir do dia 10 de maio até o dia 27 de maio, a gente não precisa sair do Rio de Janeiro. O único ponto que eu estou destacando aqui é que precisa ver quando é que vai acontecer o jogo da Copa do Brasil. Eu não sei de cabeça as datas da 3ª fase da Copa do Brasil, então teria só que ver isso. Mas é bom saber que o Botafogo vai ter um longo período sem precisar viajar em meio a essa maratona. Último destaque que eu quero fazer nesse vídeo são declarações do comentarista esportivo Henrique. Esqueci o sobrenome dele, vou trazer aqui para vocês, lá do Seleção Sport TV. Deixa eu trazer aqui a declaração do comentarista, ó. Era o Henrique Fernandes, tá? Só para trazer o nome certinho e dar crédito a quem deu a declaração.
Ele comentou o seguinte no Seleção Sport TV, abre aspas, não me preocupa muito essa maratona de abril e maio, porque o Botafogo pouco jogou. Está um mês parado, o Botafogo é o que menos preocupa. Só cedeu um jogador à seleção, só o Savarino, o Igor não foi convocado, o Bastos estava convocado, mas foi liberado porque se machucou, está recuperando, né? Acabando a recuperação dele. Vejo muita gente descartando o Botafogo e eu acho imprudente descartar, porque perdeu os 2 talentos da frente, mas a estrutura do time está lá. Tem 9 remanescentes. Perdeu o treinador também, que foi uma modificação que fugiu ao controle do Textor. Acho que deliberadamente, ele, Textor, atrasou essa escolha do novo treinador, porque sabia que a chance de ganhar as Copas era pequena, já que a mobilização do time era baixa. Os reforços estavam chegando e o treinador, perdendo uma final para o Flamengo e perdendo uma final da Recopa, já sofreria algum desgaste. Só que aí só vale destacar, tá? Não é que a mobilização do time era baixa. Os jogadores, eles queriam ganhar, mas eles foram colocados numa situação de entrar em campo à deriva, sem comando, sem nada, entra lá e se vira. Então não é que o time do Botafogo, ele estivesse assim fazendo pouco caso, os jogadores estivessem fazendo pouco caso. Ah, não estão mobilizados, mas não estão mobilizados por quê? Não foi uma escolha dos atletas. Esse é o único ponto aqui que eu faço uma correção em relação à declaração do Henrique Fernandes. Já o Alexandre Losetti, ele comentou o seguinte a respeito, né, por exemplo, do Palmeiras. É impensável o Botafogo jogar contra o Palmeiras com o time reserva, absolutamente fora de cogitação. Mas acho que o Abel vai mesclar tanto no jogo contra o Botafogo, como no jogo contra o Sporting Cristal. Ele vai variar as escalações, acredito eu. Vai jogar a final contra o Corinthians com todo mundo e depois vai fazer algumas modificações no time, nos 2 jogos com base em informação. Ver quem está melhor, musculatura, dados de fisiologia. Hoje ele tem um elenco que permite isso. Aproveitando para comentar aqui um pouquinho sobre o nosso adversário na estreia do Campeonato Brasileiro. Será que o Abel Ferreira pouparia alguns jogadores para a partida contra o Botafogo? Eu acredito que o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, especialmente aqueles que já estavam em 2024, esses caras devem vir babando para cima do Botafogo. Porque nos últimos 3 jogos que a gente jogou contra o Palmeiras na casa deles, a gente se deu bem. 2023 vencemos com o gol do Tiquinho. 2024 empatamos em 2-2, eliminamos o Palmeiras na Copa Libertadores e depois aquela vitória magnífica no fim do campeonato, 36ª rodada, 3-1 para cima deles, na casa deles. Ou seja, tem um certo quê de vamos nos vingar aí no ar? Será? Mesmo sendo primeira rodada, ninguém gosta de ficar perdendo toda hora jogando em casa contra o mesmo adversário, não é verdade? Enfim, essas eram as informações que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreva no canal e volte amanhã, porque vai ter muito conteúdo sobre o Botafogo aqui no Fala Fogão. Beleza? Por hora é só, eu tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!